Oi amigos, tudo bom? Você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E hoje estamos nesse cenário totalmente aleatório, porque eu estou no Rio de Janeiro novamente outra vez. Vou passar mais um final de semana aqui, vou num casamento, quase que eu visito o Newton Santos no domingo, mas terei questões aí do casamento, não poderei visitar mais um estádio. Da outra vez que eu vim aqui, eu visitei Maracanã, que eu nunca tinha visto, então pelo menos fazendo minhas viagens casamenteiras também para ver um pouco de futebol, mas não será nesse final de semana. De todo modo, isso não importa, de nada a gente tá falando aqui de um jogo que acabou de acabar, são quase sei lá que horas, um jogo que demorou 3 horas e meia, né, realmente o final da partida, o jogo, assim, demorou porque foi ruim, demorou porque o juiz não quis acabar, demorou porque o juiz queria achar coisa onde não teve. Novamente, até falei no vídeo da Globo também, achei que o comentarista no meio da partida falou uma coisa que parecia realmente dois times quase rebaixados, assim, ele falou que parecia um duelo de times rebaixados pela pouca criatividade. Eu achei realmente o jogo muito fraco, mas diante de vários jogos que a gente viu com o Santos, pelo menos o Santos havia chutado a gol no primeiro tempo. A gente já conseguiu ver jogos inteiros do Santos que o Santos nem chegou na outra área. De todo modo, eu acho que assim, hoje foi um Santos que foi um pouco mais agressivo algumas jogadas, tentou um pouco mais, o próprio golaço. Foi um gol porque foi distante, tudo, não foi um chute maravilhoso, mas foi um gol extremamente importante do Otero. Sinto que o Otero está cada vez mais aparecendo, o Pedrinho jogando do lado certo, mesmo sem jogar tão bem hoje, não jogou bem hoje, né? Mas de forma geral, um Santos ainda bem raso em criatividade. Não estamos dizendo que precisa olhar muito para esse meio de campo, não sei o que vai acontecer na janela de julho, como não sei se a gente vai ter técnico daqui a 2 dias, daqui a um dia, não sei o que tá acontecendo, se tá apalavrado ou não com o Corinthians, se vai entrar essa grana do Carille ou não, mas de forma geral hoje o Santos dorme na primeira colocação, vou ver o jogo do Avaí, mas acaba que dá um pouco mais de tranquilidade. O próximo jogo é na Vila Belmiro, é com um dos times que tá na zona de rebaixamento, é um time que o Santos já jogou, já perdeu, já ganhou inúmeras vezes, que é o Ituano, já jogou muitas vezes na vida, já perdeu o campeonato pro Ituano, você sabe bem. Então assim, é um time que o Santos sabe como jogar, não é nenhuma surpresa jogar contra o Ituano. Olhando para o time de hoje, o Brasil fez uma excelente partida. O Ceará poderia ter aberto o jogo logo de cara. 2 chegadas do Ceará, numa borrada do Pituca, no outro nem lembro quem foi. Mas de fato um time que ainda erra muito, que é o Santos. E o Ceará, um time que estava aproveitando esses erros. Então assim, felizmente que, cara, como achamos o Brasão, isso é muito... Eu não sei até quando que o Santos vai conseguir segurar o Brasão. Falo isso em todos os jogos. A janela precisa ser olhar pro goleiro, olhar pro meio de campo e olhar pros pontos. O Santos precisa olhar para esses 3 setores mais do que para laterais, para zaga ou para centroavante, porque eu acredito que o Santos vai ter que ir atrás de um segundo goleiro. O Diógenes a gente sabe que não é um cara para chegar e para assumir caso a gente precise. O Brasão daqui a pouco, sei lá, né? Vai ter Copa América agora, mas pode ser convocado para qualquer sub, pode ser convocado para alguma coisa. O Brasão é muito bom. A gente sabe que, infelizmente, questão financeira não é algo que o Santos consegue reter muitos atletas. Então, eventualmente, temos que pensar também no futuro. Na zaga, a gente viu até hoje a notícia do Basco, que ele pode ir embora. A notícia do Joaquim, que vai ficar semanas fora. É uma zaga que tem a sua dificuldade ali pra gente conseguir ter no banco. Sem o Joaquim, sem o próprio Basso. Hoje entrou o Alex, entrou no finalzinho, mas assim, o Jair e o Gil fazendo uma excelente partida. Nas laterais ainda, oscilação muito grande, o JP entrou no final, aquele pênalti nem vou discutir, porque obviamente foi uma confusão ali do juiz, um negócio muito louco, mas o Aderlan ainda oscilando, o Rodrigo Ferreira, assim, entrou numa entrada super violenta e desnecessária, poderia ter colocado esse jogo no lixo, um jogo que já tava 1-0, que era realmente o Santos fazer o futebol do Carille, colocar todo mundo lá atrás e se preservar. Então o Rodrigo Ferreira foi extremamente infantil no jogo de hoje, e aquela coisa, né, ele tira o Aderlan amarelado para colocar o Rodrigo Ferreira, que é expulso. No meio de campo a gente tem o Sandri voltando, né? Eu gosto do Sandri. Não acho que ele fez uma excelente partida, mas o Sandri, que é uma pessoa muito importante, foi importante naquela Libertadores, é um cara que tem uma cabeça diferenciada. Espero que a gente consiga vê-lo mais. O Juliano ainda é um cara que oscila muito, provavelmente agora vai ficar fora de novo. O Juliano é um cara que infelizmente se lesiona muitas vezes, né? Ele já tem uma certa idade também, perdeu um gol na cara também. E o próprio Pituca, que acho que tem as suas oscilações, mas tem momentos muito, muito relevantes para esse time. O Otero fazendo uma partida melhor, o Pedrinho ainda nem tanto. O Furt acho que ficou um pouco mais desaparecido no jogo de hoje. E aí as peças interessantes, né? Hoje a gente não viu o Matheus Xavier entrando, mas a gente viu o próprio Rian, o próprio Jair também, a gente não viu o Patati, ele também colocou o bigode mais pro final, então assim, é um cara que tá olhando um pouquinho mais pra base, não sei se ficou ou não, não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o Santos e com o Carille, mas o que eu sei
O final de semana chegou e a gente vai poder descansar um pouquinho melhor nesse final de semana, porque ser santista, com esses jogos de sexta-feira, tá extremamente complicado. Ou sexta ou segunda, parece que é realmente pra dar aquela energia negativa pra semana, uma energia pesada ali pro final de semana. Mas hoje a gente sabe que com esses 3 pontos, com essa primeira colocação, é um Santos que fica um pouquinho mais tranquilo pro que virá desse campeonato. Vejo que assim, o Santos está se desfazendo de alguns jogadores, né? O próprio Casares, o próprio Carvajal, que nem estava jogando efetivamente pro Santos, o próprio Nonato também. É um Santos que precisa se reforçar. Até esqueci do Serginho, mas é um Santos, como eu falei, precisa olhar pro goleiro, precisa olhar pro meio de campo, precisa olhar pros pontas também, porque o que tem hoje de 11, o que tem hoje no banco é pouco para esse campeonato brasileiro de 2024. Pro ano que vem, o Santos vai ter que se reforçar e muito. Mas eu acho que a gente tem que pensar, né, passo por passo e pensar o que a gente tem esse ano. Então é isso, gente. Felizmente, uma noite feliz pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!